Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé, estar iniciando o culto ao Senhor. Graça e paz também, você que nos assiste, que nos acompanha pela internet. Que o Senhor possa tratar com os nossos corações nesta noite. Amém? Queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 150, para que a gente possa fazer a leitura da palavra. Na sequência nós vamos estar orando. Amém? Salmo 150. Vamos achar? Amém? Hoje eu esqueci meu óculos, então os irmãos me perdoem se eu me atrapalhar um pouquinho aqui. Salmo 150, versículo 1. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém? Salmo maravilhoso, o qual nos direciona a louvarmos e engrandecer e a exaltar o nome do Senhor. Como o versículo diz, tudo o que respira, louve ao Senhor. Amém? E se nós estamos aqui hoje, se você está nos acompanhando em casa, é porque nós estamos respirando. E se nós estamos respirando, nós temos que louvar ao Senhor. Nós temos que exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Porque Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos deu o fôlego de vida. E é por isso que nós respiramos, é por isso que nós estamos de pé, é por isso que nós estamos vivos, graças à misericórdia, à bondade e à graça do nosso Deus. Amém, queridos? Independente dos problemas, das dificuldades, o Senhor é e sempre será conosco. Ele nunca nos deixará sozinhos. Amém? Então nós temos motivos de sobra para louvá-lo nesta noite. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas, Senhor. Pois sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti não somos nada, não somos ninguém, Senhor. Mas em Ti podemos todas as coisas, Senhor. E a nossa confiança, a nossa fé, a nossa segurança é o Senhor. Neste momento, Espírito Santo, sonda o nosso coração, Senhor, o mais íntimo do nosso ser, ó Pai. Perdoa-nos pelas falhas, perdoa-nos pelos erros, Senhor. Perdoa-nos, Pai, pela multidão das palavras, pela multidão dos pensamentos, pelas atitudes, Senhor, e comportamentos, Senhor, que entristeceram a Ti, Pai. Somos falhos, necessitamos da Tua misericórdia, precisamos de Ti, Espírito Santo, do Teu ensinamento, do Teu direcionamento, da transformação que só o Senhor pode realizar nas nossas vidas, Senhor, para que a gente viva uma vida de obediência, uma vida segundo a Tua palavra, segundo os Teus preceitos, Senhor, segundo as Tuas orientações, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. O Espírito Santo nos conduza, Senhor, através do louvor, através das orações, através da palavra que será ministrada. Fala conosco, Senhor. Trata conosco nesta noite, Senhor, aqui no templo, bem como nos lares, Senhor, dos irmãos que estão participando juntamente conosco, Senhor, neste momento de adoração, de busca pela Tua presença, Senhor, de busca pelo Teu Espírito Santo, Pai. Faz uma obra em nós, Senhor. Faz uma obra nas nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos transformados, renovados, Senhor. Que a gente encerre esse culto totalmente transformado, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos e te glorificamos. Amém? As palmas engrandecem o nome do Senhor. Vamos aplaudi-lo, vamos adorá-lo, engrandecê-lo. Amém? Vou passar para a irmã. Graça e paz, igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento e creia nessa noite que o Senhor, Ele é a cura para a sua vida, Ele tem a cura para a sua alma, para a sua angústia. Creia no Senhor, amém? Entregue tudo nas mãos dEle e confia nele. Vamos louvar ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, 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 oh. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és, creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível
nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Esqueci o nome da irmã. Vem cá, Fabiana, volta um pouquinho aqui. Pega o microfone aí. Vamos orar pela nossa casa. Amém? Você entendeu o que nós cantamos? Amém? Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti, Senhor. A minha casa entrego em tuas mãos. Continua baixinho. Continua baixinho. Nada é impossível para ti, Senhor. O cântico fala: entrega o meu mundo em tuas mãos. Mas agora você vai entregar a tua casa nas mãos do Senhor e dizer: clame a Ele, cante ao Senhor, declare ao Senhor: nada é impossível para ti, Senhor. Entrego a minha casa, entrego a minha família nas tuas mãos. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Qual é o teu impossível dentro da sua casa, dentro da sua família? Você que nos assiste, qual é o impossível? O que é impossível para a tua alma? O que é impossível para o teu coração? Clame a Deus e diga que tudo para Ele é possível. Tudo para o Senhor é possível. Tudo para o Senhor é possível. A cura é possível. A libertação é possível. A restauração é possível. A transformação é possível. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Deus.
Entregue nas mãos do Senhor a tua casa. Entregue nas mãos do Senhor a tua família. Creia, diga que você creia nele. Creio em ti, Senhor. Confio em ti. Espero em ti. Aguardo em ti, Senhor. Oh Pai, é nisso que nós confiamos, é nisso que nós acreditamos, Senhor, que nada é impossível para o Senhor. E cada lar aqui representado, Senhor, nesta noite, cada lar representado aqui através da internet, Senhor, Tu conheces as dificuldades, Tu conheces os problemas, o Senhor sabe o que a Tua igreja, o Teu povo tem enfrentado, Senhor. E nessa noite a Tua igreja aclama, Senhor, declara e exalta o Teu santo nome, porque nós cremos em Ti e nada é impossível para o Senhor, com relação à nossa casa, com relação à nossa família, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Senhor, caia por terra toda enfermidade, caia por terra tudo aquilo que tem assolado, Senhor, caia por terra tudo aquilo que tem aprisionado, Senhor, caia por terra tudo aquilo que tem causado separação, destruição, Senhor, toda mentira caia por terra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o Senhor é a pedra angular, é a pedra que sustenta estas casas, que sustenta estas famílias, Senhor. E é no Senhor que nós cremos, é no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós depositamos a nossa confiança. Em nome de Jesus, Senhor, traz refrigério para os corações aflitos, Senhor. Traz refrigério, Senhor, para os corações angustiados. Traz refrigério, Senhor, para aqueles que acham que não há mais saída. Traz refrigério, Senhor, para aqueles que desistiram, Senhor, para aqueles que estão pensando em desistir, que estão pensando em voltar para trás. Não desista, não volte atrás. Saiba que o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Deus tem planos, Deus tem propósitos, Ele tem objetivos com relação à nossa casa, com relação à nossa família, com relação a nós mesmos. O Senhor quer nos mudar, o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos tornar melhores, como pais, como mães, como filhos, como netos. O Senhor quer transformar a nossa casa, transformar a nossa família. Então creia nele, creia no Senhor, confie no Senhor. Entregue a sua casa, entregue a sua família todos os dias, a todo instante. Não pare de lutar por ela, não pare de guerrear por ela. Saiba que o Senhor é contigo. Eu quero frisar isso novamente. O Senhor é conosco, o Senhor é com você, o Senhor é com você. Não importa o tamanho do problema, não importa a dificuldade, não importa o que seja, o Senhor é com você. Tudo é possível para Deus, tudo é possível para o Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te exaltamos, te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é por nós e pela nossa casa, Senhor. Ainda que sejamos falhos, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel e o Senhor não desiste. O Senhor não volta atrás. Ainda que a gente pense em desistir, ainda que a gente pense em voltar atrás, o Senhor não desiste, não volta atrás. O Senhor acredita. O Senhor acredita. O Senhor acredita em nós. O Senhor tem esperança em nós, de que nós vamos aprender a confiar e a depender de Ti, única e exclusivamente do Senhor, independente do problema, independente da dificuldade. É isso que o Senhor quer de nós. Confia em mim, diz o Senhor. Creia, tenha fé, tenha esperança.
Aquieta-te, ó minha alma, porque o Senhor é por mim e pela minha casa. Essa é a tua oração, é a nossa oração. Aquieta-te, minha alma. Obrigado, Senhor. Te glorificamos nesta noite, Senhor. Te exaltamos nesta noite. Amém. Como a gente sempre fala, haja o que houver, a que preço for, ou seja, não importa o problema, não importa o que seja, nada é impossível para Deus. E nós e a nossa casa, a nossa família, vamos continuar servindo, confiando e acreditando nesse Deus. Amém, igreja? Amém? Vamos lá? Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Não importa o preço, não importa a dificuldade, não importa como vai ser, o Senhor está e estará sempre conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Pedir para você abrir sua Bíblia, Malaquias 3. Amém? Som. Amém? Malaquias 3:10. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, depois nós vamos ofertar. Amém? Deixa eu abrir aqui o... O Alex já deixou pronto aqui. Eu esqueci meu óculos, irmão, só pela misericórdia de Deus. Estou deixando a letra do celular desse tamanho. Alex, eu vou precisar de ajuda para ler aqui, ó. Tá embaçado. Por favor. Amém, irmãos? Mas o óculos não vai me parar, não. Amém? Malaquias 3:10, a palavra do Senhor diz: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vós, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Amém? Palavra do Senhor. Pode sentar, irmãos. Palavra do Senhor nos orientando, nos direcionando com relação aos dízimos e ofertas. Amém? Louvamos a Deus por esta casa. Os irmãos têm contribuído, têm entendido o propósito. Sabemos também que alguns irmãos estão passando por lutas, né, nessa questão financeira. Não está fácil para ninguém. Amém? Mas o Senhor é o Deus da provisão, Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, amém? E Ele que nos supre. Então o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades, amém, queridos? Basta nós confiarmos nele. Esse momento de dízimos e oferta é um momento de confiança, né? Momento de confiarmos em Deus. Então, aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração, que você possa estar cumprindo conforme a determinação dele, a orientação dele, amém? Os irmãos que nos acompanham de casa, pela internet, se você também sentiu no seu coração de estar dizimando, ofertando nessa casa, você pode estar entrando em contato com o diácono Alex pelo WhatsApp. Ele vai te passar toda a orientação aí com relação à entrega do seu dízimo, da sua oferta, amém? O Senhor irá nos abençoar em cumprimento à palavra dele. Amém, irmãos? Então, que você feche seus olhos agora, levante o seu envelope, vamos orar, agradecer a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas, Senhor. Nada nos tem faltado, Senhor. Tudo o que necessitamos e precisamos, o Senhor nos tem concedido. Recebe agora, Senhor, nossa oferta, nosso dízimo, Senhor, em cumprimento à Tua palavra, e te agradecemos no nome santo de Jesus, Senhor. Entra com provisão, Senhor, em todas as questões financeiras da vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Seja o que for, porta de emprego,
questões na justiça, questões financeiras, enfim, Senhor, seja qual for a questão, que o Senhor entre com provisão na vida de cada um, Senhor, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado. Amém, queridos? Queria deixar aqui também, nós temos um telefone, né, celular, para que você possa estar fazendo seus pedidos de oração, né? Os irmãos que nos acompanham em casa, pela internet. O número é 94788-8185. 94788-8185. Esse número já deve estar aí na sua tela. Então, qualquer pedido de oração que você tiver, por favor, mande um WhatsApp. Nós vamos estar orando no final do culto pelo seu pedido de oração. Amém? Amém, igreja? E rapidamente, né, alguns recados. Quarta-feira, nosso culto de estudo, né? Este culto ao qual nós estamos participando. Na quarta-feira também temos o jejum, né? Se você não conseguiu jejuar, na próxima quarta que você procure realizar essa conduta, né, na sua vida, que ela é muito importante. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, mas o Senhor vai me dar graça para que eu consiga também jejuar. Amém, irmãos? A nossa igreja, ela tem uma visão de jejum total. Amém? Jejum, nossa igreja, orientação do nosso pastor, né, é um jejum total. Então, se você não pode ficar o dia inteiro, então escolha 1, 2 horas, 3 horas, 4. Algumas pessoas conseguem um bom tempo, né? Mas o importante é você fazer, mesmo que seja por 1 hora. Amém, queridos? Sexta-feira as nossas células, né? Pastor Valdemir, célula ali na Cachoeirinha. O Alex, célula no Guarani, né? E o Davi e o André no Jaraguá. Isso. Na sexta-feira, às 8h30. Então, os irmãos não deixem de participar. Veja qual célula é mais próxima, né, da região onde você reside. Se não for próximo, escolha uma para você participar com os irmãos, amém? Mas não fique de fora, tá? No domingo, o culto da família, às 18 horas, amém? E um último recado, nosso acampamento já está com as inscrições abertas, tá? Todos os detalhes com o diácono Alex também, então procure ele, entre em contato com ele. Nosso acampamento de Páscoa para 2021, amém, irmãos? Peço que você esteja orando por este acampamento, peço que você esteja orando por esse tempo que irá chegar, para que as coisas já estejam normalizadas, amém? Esteja intercedendo por isso, né? Para que as pessoas possam ter as suas vidas estabilizadas, normalizadas aí no dia a dia, amém, queridos? Agradeço, passa para o pastor, amém? Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Davi, põe um pouquinho para mim do fundo aqui, ó. Que bom estar reunida com a igreja nessa noite, que é um privilégio para a minha vida. Eu creio que para você também, estar aqui reunido, para que nós possamos estudar a palavra do Senhor. Não, Davi, o fundo, tá? Não é o microfone, não. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12. Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pai eterno, aqui está a tua palavra, Senhor, que teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, trazer revelação. Meu Pai, tira todo cansaço, tira toda distração nessa hora, e que o teu Espírito, Senhor, venha me usar. Humildemente eu te peço, te agradeço pelo privilégio, Senhor, de estar aqui com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça-se conforme a tua vontade, Espírito Santo. Amém. Nós estamos falando um pouco sobre perseverando na doutrina dos apóstolos. Já falamos sobre diversos temas, já falamos sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Tá bom, obrigado. A Bíblia como sendo a palavra de Deus. Já falamos sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Já falamos sobre pecado, já falamos sobre a igreja do Senhor, o propósito eterno de Deus. E na semana passada nós começamos a falar um pouco sobre dons espirituais. Podemos falar que o dom, ele é distribuído pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós temos um dom. Se você não sabe qual é o teu, ore a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa revelar ao teu coração, porque é através do dom, meu irmão querido, que nós vamos estar realizando todo o propósito que Deus tem para nossas vidas. É através do nosso dom. Então nós vimos a importância do dom na igreja. Nós vimos que é o Espírito Santo de Deus quem distribui os dons. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Amém? E hoje nós vamos continuar falando sobre dons, mas o dom ministerial não deixa de ser um dom espiritual, mas são chamados dons ministeriais. Dons ministeriais. O texto base que nós lemos é esse que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, e ele mesmo é Jesus. Aí é Jesus, tá? Então, ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5 ministérios que Jesus, então, deixa para a igreja. Os dons são ferramentas que Deus nos dá para servirmos a Ele e servirmos também a igreja do Senhor. Nós vimos também a semana passada que o dom perfeito é o Espírito Santo. É o dom supremo que nós poderíamos receber, é o dom do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a capacitação para um ministério. Por que o apóstolo Paulo fala em 5 ministérios aqui? Por que ele fala de apóstolos? Por que ele fala de profetas? Por quê? Qual é a capacitação que é necessário para o ministério? Primeiro ponto, qual é a capacitação? Todo ministério deve ser desempenhado debaixo de uma unção do Senhor. Uma unção. Eu estou falando especificamente desses dons ministeriais. E é fundamental nós termos uma revelação nessa noite do que se trata esses dons, porque está relacionado à minha vida, à sua vida,
a minha vida espiritual, a minha qualidade espiritual, a qualidade espiritual da igreja. É muito importante, nós sabemos. Primeira coisa, obrigado, Alex, Deus abençoe. Primeira coisa que nós precisamos saber é que, para exercer o ministério, precisa ter a capacitação, que é a unção do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas confundem unção com gritaria, unção com replepé, unção de Deus com a sua entonação de voz. A unção de Deus não tem nada a ver com essas coisas. A unção de Deus é aquilo que você busca no seu particular, é aquilo que você todos os dias vai atrás dela, e sem essa unção, sem esse buscar, sem esse bastidor, esse a sós com Deus, não tem como a gente realizar a obra de Deus. Então, se você não é uma pessoa que busca, se você é um pastor, ou um apóstolo, ou um profeta, ou um mestre, ou um evangelista, ou se você é apenas uma pessoa que trabalha na igreja, mas que você não tem essa unção, então você não está capacitado. Porque a unção, que é o Espírito Santo de Deus, a presença dele, você tem que buscar. Você tem que ter um dia a dia. É um custo que se paga para manter essa unção. Não adianta a gente brincar com o ministério, brincar com ser pastor, brincar de ser igreja. Se você vier um pouquinho mais para frente, o apóstolo Paulo, ele até puxa a orelha da igreja, porque ele fala assim: olha, para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, não. Então, nós precisamos dessa capacitação para o ministério, e essa capacitação é uma busca diária para encher a nossa vida da presença de Deus, então, para realizarmos a obra de Deus. Primeira coisa que a gente precisa saber é isso. E isso não tem nada a ver com pegar um microfone, cantar, tocar, não tem nada a ver com isso. Você pode cantar muito bem, tocar muito bem, pregar muito bem. Se Deus estivesse atrás de oratória, Ele chamaria, eu conheço muitas pessoas no mundo jurídico com uma oratória maravilhosa, gente que eu falo, meu Deus, mas Deus não está atrás disso. Deus não está atrás de você tocar bem, de você cantar bem, de você ministrar, não, esquece isso aí, isso é tudo dom. Dom que Ele te deu, você tem que usar para Ele ainda. E se você não está fazendo nada para Deus, então você tem que acordar. Nessa noite eu te convido a refletir na tua vida, porque como eu falei no início, o dom que Deus te deu, eu tenho certeza que você tem um dom, tem que ser usado porque está relacionado com o propósito que Deus tem para a tua vida. Significa dizer, se você não realizar o dom que está na tua vida, você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para você fazer. Mas a minha oração é para que você realize, para que você saiba qual é o seu dom. Não interessa se você é um advogado, um comerciante, não interessa se você é uma dona de casa, um aposentado, não. Você tem algo a realizar. Deus te chamou, Deus te capacitou para algo, e é esse algo
que você tem que realizar, mas não pode realizar de qualquer maneira, você tem que realizar na unção do Espírito Santo de Deus, e a unção do Espírito Santo de Deus é aquilo que você gera no seu particular, é aquele particular que você tem, que quando você vai realizar então o seu dom, então vão perceber, eu percebo, quando uma pessoa está na carne, quando uma pessoa não está bem, eu percebo no meu espírito, eu percebo. Eu não sei se você percebe, mas eu percebo, porque eu preciso receber. Nós vimos na semana passada que o dom da tua vida tem que me abençoar, e o dom da minha vida tem que te abençoar, é recíproco, nós vimos na semana passada. Então, a gente tem que refletir nessa noite. O Edson ministrou sobre oferta. Eu queria prolongar um pouco mais esse assunto, mas eu não vou. Por exemplo, eu poderia falar dom por dom do que a Bíblia fala, dom espiritual. Eu poderia ir um por um, e um dia eu vou fazer isso, mas não é agora o momento, porque não é o meu objetivo. O objetivo aqui, a proposta é outra. Mas dentro do que o Edson ministrou aqui, existe um dom, que é o dom da contribuição. Todos nós somos chamados a contribuir, dar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você não dá para a igreja, você não dá para o pastor. Aliás, eu nem vivo da obra, entendeu? Então não é para mim que você dá, graças a Deus o Senhor me supriu, como Paulo, que era tendeiro, eu não preciso da ajuda da igreja. Mas quando você dá, todos nós somos chamados a dar o nosso dízimo e a nossa oferta. Isso é bíblico, em que pode muitos irmãos aí, pastores, pregarem que o dízimo não é mais bíblico, não é do Novo Testamento, do Velho, mas veja, Deus deu 100%, né? Deus deu 100%, não deu 10%, Deus só tinha Jesus, e Ele mandou Jesus, então Ele deu 100%, eu não quero entrar nesse mérito, o que eu quero falar é o seguinte, todos nós somos chamados a contribuir, na casa de Deus, mas existe um dom que Paulo fala, que é o dom da contribuição. É um dom. Veja o que eu falei, todos nós somos chamados a contribuir, e se você não contribui, você está errado, porque você come, não come, você não vive. Se você vive, significa que você tem alguma coisa para dar. Mas tudo bem, não é esse o propósito agora. Todos nós somos chamados para dar e contribuir, mas existe um dom, o dom da contribuição. E essas pessoas, elas dão liberadamente para a igreja. Elas têm o dom de contribuir com a obra de Deus, sem o pastor precisar falar, sem o pastor precisar cobrar. Eles veem o que está faltando e eles dão liberalmente, porque eles têm o dom de contribuir. Entende? E se você tem esse dom e você não exerce, você não está no propósito que Deus te chamou, meu irmão. Entenda isso. É a mesma coisa você que prega. Você que prega, se você não pregar, você não está dentro do propósito que Deus chamou você. Nem entrei no tema de hoje, meu Deus. Os irmãos estão entendendo? Se você tem alguma coisa para dar, você tem alguma coisa para fazer, é isso que eu quero encerrar essa pequena introdução nesse sentido. E se você faz da carne, então você não é válido. Eu não sei se vocês prestaram atenção naquele filminho que a Raquel trouxe no domingo. Mas preste atenção, entra lá no YouTube, procura ver lá na hora da oferta, e você vai ver por que Deus não aceitou a oferta de Caim, desculpa. Por que Deus aceitou a de Abel e não aceitou a de Caim? Por quê? Pensa aí, vê o filminho depois, você vai entender que Deus não está atrás da tua contribuição, Deus não está atrás do seu dízimo, da tua oferta, daquilo que você pode dar. Ele se importa com a tua vida, com a motivação do teu coração, do relacionamento. Deus aceitou a de Abel porque ele deu das primícias.
Ele não deu daquilo que estava sobrando. Caiu na mão dele, ele separou e deu para o Senhor. Vamos para o tema de hoje? Primeiro, a gente precisa da capacitação para o ministério. Essa capacitação é a unção do Espírito. Quando a gente está na unção do Espírito, a gente tem graça. A gente faz com graça no coração. A gente faz não por sacrifício. A gente faz não porque a gente é obrigado. Não. Não é fácil para mim estar aqui, não. Depois de um dia de trabalho, da minha mente ser assim, ó, apertada, assim, ó, apertada. Eu não consigo pensar mais nada. Mas quando eu chego aqui, quando eu começo a ministrar para a igreja, então a graça do Senhor enche o meu coração de alegria, sabe? É prazeroso, você me abençoa. Te abençoar, me abençoa. Está dando para entender? Deveria ser assim, não deveria? Deveria, quando você chegar na igreja, que você fazer alguma coisa, não importa que você seja varrer um lixinho ali para fora, quando você faz aquilo com o teu coração cheio de graça, de unção, meu Deus, como é maravilhoso, abençoa a minha vida. Eu vejo alguns irmãos, e aí eu falo, meu Deus, que maravilhoso que graça, é maravilhoso isso, entende? É assim que a gente tem que realizar a obra de Deus. Dessa forma. Você não pode sentar no banco e se contentar de ficar aí. Sentar aí, não. Você tem algo a oferecer, não para pastor, primeiramente para Deus. Segundo, para a igreja, para o teu irmão. Isso é propósito de vida. Propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Mais uma coisa. Por que esses 5 dons ministeriais? Dentro de todos os dons que nós já vimos, dons de profecia, dons de contribuir, dons de pregar, dons de curar, dons de línguas, dons de uma infinidade de dons. Existem 5 dons que são os ministeriais. E eu queria falar um pouquinho, se não der para a gente terminar hoje, não tem problema. Um pouquinho só sobre esses 5 dons ministeriais. O texto apresenta 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os ministérios que foram dados pelo próprio Senhor Jesus para a igreja. Qual a finalidade? Qual é a finalidade desses 5 ministérios? O próprio versículo nos responde a isto. Vamos lá. Versículo 12. Diz assim. Olha aqui para mim. Ele, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 11. Ele, Jesus. Agora o versículo 2. Por que ele fez isso? Com vistas, está dando para ler aí? Está aí para você? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus, vocês estão comigo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É importantíssimo a gente entender isso, gente. É importantíssimo, vamos entender. Vamos entender. Então, esses 5 ministérios, eles foram dados por Jesus para o aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos sejam aperfeiçoados. Quem que é os santos? Alex, quem que é os santos? Somos nós. A igreja do Senhor, a minha vida e a tua. Esses 5 dons ministeriais, eles foram dados para nós com o objetivo de nos aperfeiçoar. Foi dado para o pastor ganhar dinheiro? Não. Foi dado para o pastor ter casa? Não. Foi dado para o pastor enriquecer? Não.
Foi dado para o apóstolo ter fazenda? Não! Foi dado para que os santos, eu e você, sejamos aperfeiçoados. O que é ser aperfeiçoado? No grego, equipado. Grave bem. O que quer dizer aperfeiçoado? Equipado. Beleza. Mais uma palavra que significa no grego: consertado. Equipado. O que é ser equipado? Hoje não tem tanto, né? Mas quando eu era adolescente, eu tinha uma moto, né? E a minha moto, eu tirei ali o escapamento. Por isso que eu não brigo muito com esses caras que fazem barulho, porque eu já fui também um deles. Eu coloquei um escapamento chamado Sarachu, né? Ele fazia muito barulho, mas era um equipamento. Como eu tinha um Fusquinha, e meu Fusquinha tinha roda, tinha pneu radial. Hoje não tem essas coisas, porque hoje o carro já vem descartável, tudo pronto, tudo. Mas naquela época a gente gostava de equipar, equipamento, tinha um som bom. Hoje ainda tem, né, isso aí, né? Som bom, hoje é tudo de rico, né? Como é que é? Multiplayer lá, como é que é? Tem umas coisas aí, multimídia e tal. Equipar é isso. Deus, então, deu esses 5 ministérios para que eles nos equipem. Agora, para que nos equipar? Vamos lá. Com vistas, né, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, o versículo 12 diz: para o desempenho do seu serviço. O versículo 12 está aí? Tá? Põe aí. Os 5 ministérios foram dados para a igreja, para que os santos, a igreja, sejam aperfeiçoados, equipados, certo? Para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? De quem o serviço? De quem? Tá. Quem é que vai fazer o serviço? Os santos. Que serviço é esse? Que serviço é esse? O próprio versículo responde. Vamos lá. Versículo 12. Os dons, vamos lá. Os dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o serviço, para o desempenho, né, do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o serviço. A edificação do corpo de Cristo. Por isso que eu bato forte quando eu falo assim, quando eu vejo um apóstolo, um profeta, um pastor pensar só nele mesmo, com ambições pessoais, está errado. A gente tem que pensar na igreja. A gente tem que pensar na igreja do Senhor. O dom que eu recebi, ministerial, é para aperfeiçoar vocês, para que vocês desempenhem o serviço de vocês, para a edificação da igreja. Está compreendendo ou não? Se você compreender isso, essa revelação, então você vai sair daqui diferente. Então vamos lá. Os santos, eles são aperfeiçoados.
para desempenhar o serviço. Esse serviço aí dos santos, uma vez desempenhado, traz a edificação do corpo de Cristo. Olha, é fácil de compreender. Está aí o negocinho que eu fiz ou não? Eu coloquei ministério, você não fez, né? Beleza, tudo bem. Ó, eu coloquei assim um gráficozinho assim, ó. Ministérios. Quais são os ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os ministérios, eles equipam os santos, para que os santos desempenhem o seu serviço. Assim, o corpo de Cristo será edificado. O X da questão está aqui. O seu dom, ele vai edificar a igreja. Uma igreja viva é uma igreja onde os dons estão sendo realizados. Não é uma igreja enferma, aonde só um faz, aonde só um realiza. É aonde todos exercem aquilo que eles foram chamados. E o meu papel é que você então seja aperfeiçoado para você fazer a obra de Deus. E aí então o corpo de Cristo vai ser edificado. A igreja do Senhor vai ser edificada. Amém? Glória a Deus. Agora, pensa comigo. O meu dom ministerial é pastor, e eu gosto mais do mestre, porque eu gosto de ensinar, que é uma coisa de louco. Como eu gosto de ensinar. E mestre é para ensino. A gente tem que exercer aquilo que a gente foi chamado. Tem um pastor que eu gosto de ouvir, que é o pastor, não vou falar o nome do pastor, senão vocês vão atrás, mas eu tenho me influenciado bastante nele. Ele é africano. Ele fala assim, que o pastor, que é pastor mesmo, ele tem que ensinar a igreja. Ele tem que ensinar. Não é esse negócio, eu não fui chamado para ensinar. Não, se você é pastor, você tem que ensinar. Ele fala isso. Tem que ensinar. O meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus, se você for estudar os evangelhos, você vai ver o seguinte: o que mais Jesus fazia era ensinar. Ele sentava numa mesa, ensinava. Sentava no barco, ensinava. Ia para o monte, ensinava. Pode ler lá. Pode ler. E grifa todas as palavras ensinar. Quando você vê Jesus, você vai ver Jesus, e daqui a pouco ensinar. Grifa para você ver quantas vezes tem. Aí tem muito pastor por aí que não ensina. Glória a Deus. Isso eu não vou levar para Deus. Por quê? Porque quando eu falecer, eu vou falar para o Senhor: eu ensinei a tua igreja, Senhor. Era lá não era uma mega igreja, né? Vamos dizer assim, mas era o povo que Deus me deu, que são vocês. Ó Senhor, eu ensinei a igreja. Amém? Amém? Vocês estão compreendendo ou não? Vocês estão comigo? Ó, isso você não pode falar de mim. O pastor é bravo. Pode falar, que é meu temperamento mesmo. Mas isso você não vai poder falar, que o seu pastor não ensinava. Porque nós já estamos há 13 semanas estudando sobre as principais doutrinas da palavra de Deus. As principais. Se você não ouviu nenhuma, vai lá no YouTube, desde o primeiro. Vai lá e ouve desde o primeiro, ok? Para de ouvir outro pastor, porque o seu pastor é o pastor Joaquim Casimiro Neto, não é o pastor fulano de tal, o bambambam da internet. O seu pastor é
Joaquim Casimiro Neto. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Agora, o versículo 7 do capítulo 4 traz uma informação importante para nós. Versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Olha que coisa interessante. Diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Quer dizer então, por isso que eu falei lá no versículo 11, quem distribui esses dons ministeriais? Jesus. Esses dons foram dados por Ele, e eles são distribuídos segundo o dom de Cristo. Veja que está no singular. Por que está no singular? Vou explicar. Esse dom de Cristo está no singular porque Jesus tinha os 5 ministérios. Jesus era apóstolo, Jesus era profeta, Jesus era evangelista, Jesus era pastor e Jesus era um mestre. E Jesus, quando ele sabia que ele ia embora, que ele ia ter que partir, e enquanto Jesus estava com ali os discípulos, ele estava abençoando o povo, mas haveria um dia aonde ele iria retornar para o Pai. Então ele falou assim: se eu não for, eu não posso rogar ao Pai para que o Pai envie outro Consolador. Então o Espírito Santo de Deus, então ele repartiu esses dons de Jesus na igreja, e ele levanta um para ser apóstolo, ele levanta um para ser profeta, ele levanta um para ser evangelista, mestre, ele levanta o outro para ser pastor. É como se o próprio ministério de Jesus tivesse se repartido em 5 pedaços. Veja que o objetivo é equipar a igreja. Equipar a igreja para a edificação de Cristo. Equipar a igreja para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como é importante o seu dom. Como é importante os dons ministeriais. Eu digo assim, quando surge um dom novo na igreja, estava falando com alguns irmãos, isso, parece que traz uma vida nova para a igreja, sabe? Parece que vem algo novo para a igreja. O meu coração se alegra, não sei o seu, mas o meu se alegra, eu sou abençoado por aquele dom daquela pessoa. Como é importante nós estudarmos sobre isso. Em João capítulo 16, verso 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Jesus falando. O envio do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua, sobre a igreja, nos dá a mesma unção que Jesus tinha. Por isso que Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. E não é? Não é, pastor? Jesus teve a oportunidade de converter 1.300.000 pessoas, pastor Valdemir? Teve?
Ele converteu num sermão só 1 milhão de pessoas? Não. Ele não converteu. Mas Reinhard Bonnke converteu num sermão só 1.300.000 pessoas. Não é uma obra maior? Nós temos a mesma unção de Jesus. O desejo do meu coração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus venha te incomodar. Você que está parado, você que está fraco, você que está desanimado, você que não faz nada, que o Espírito Santo de Deus te incomode, porque Ele quer te usar. E o meu papel aqui é para que você seja despertado para isso. O objetivo com que esses dons foram dados à igreja foi a fim de colaborar na edificação do corpo de Cristo, que é figuradamente o templo de Deus, construído com pedras vivas. Nós somos essas pedras vivas. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, diz assim: também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos essa casa espiritual de Deus. Nós somos essas pedras vivas. O processo de capacitação. Vamos entender um pouquinho isso, aí a gente vai para o final. O apóstolo, ele equipa os santos com fundamento. Talvez isso seja novo para você. O apóstolo, aquele que tem o dom de apóstolo, ele equipa a igreja com fundamento. Nós já tivemos a oportunidade de pregar aqui construir sobre o verdadeiro alicerce, o verdadeiro fundamento, que é quem? Que é quem? Quem é? Jesus. O verdadeiro apóstolo é aquele que lança o fundamento que é Cristo Jesus na igreja. Por isso que eu não creio muito nesses apóstolos que estão por aí, porque esses apóstolos que estão por aí, eles não lançam o fundamento que é Jesus. O verdadeiro apóstolo, ele sai e lança o fundamento aonde não tem o fundamento. Não sei se vocês estão compreendendo. O verdadeiro apóstolo é aquele que edifica a igreja com o alicerce verdadeiro, que é Jesus. Por exemplo, tem um homem que me influenciou muito, que é Watchman Nee, já morreu, ele é um escritor de livros muito antigo, um chinês, e ele era um apóstolo, um verdadeiro apóstolo. Por quê? Porque ele influenciou a igreja, ele influenciou os santos, com o fundamento que é Jesus Cristo. Entende? O que é o profeta? O dom de profeta. O dom de profeta, ele vai abençoar a igreja, que é os santos, com visão. Com visão. Aquele que tem o dom de profeta, ele tem o dom da visão. Ele sabe para onde levar a igreja. Ele não é uma pessoa, por exemplo, que hoje ele está falando isso porque todo mundo está falando isso. Mas aí ele vê um outro grupo aqui que está falando uma coisa aqui, então ele começa a falar também. Não, o dom de profeta, ele traz luz
visão para a igreja, visão espiritual, visão da palavra. Não é uma visão humana, mas é uma visão de Deus, que leve a igreja a olhar para Deus, não para o homem, não para as coisas humanas, mas para as coisas de Deus. Então o profeta, aquele que tem o dom de profeta, ele vai abrir a sua boca, e quando ele falar, ele vai trazer uma revelação, uma profecia, que leva a igreja a ter visão. É muito importante isso. A Bíblia diz que nós temos que orar para ter os melhores dons. Como eu almejo que entre vocês surja um profeta. Entende? Mas veja, o verdadeiro profeta, ele traz luz e visão sobre o verdadeiro fundamento, que é Jesus. Por aí você já deve estar percebendo que quando uma pessoa traz uma profecia, isso não me empolga nem um pouco. Porque a maioria das profecias que eu escuto, às vezes, são humanas. Elas não levam a igreja a Jesus, ou as coisas de Deus. Elas começam a gritar: vai cair o monte, tem pecado aí, estou vendo um negócio negro, estou vendo trevas. Não, meu irmão, o dom de profeta é completamente o contrário. Ele te leva a você enxergar Jesus, leva a igreja a enxergar as coisas de Deus. O que é o pastor? O pastor, ele nos equipa com amor de Deus. Esse é o pastor. O pastor é aquele que equipa os santos a amarem uns aos outros com o amor de Deus. Esse é o pastor. Evangelista. O evangelista, ele equipa a igreja com uma revelação de quem é Jesus, de um Jesus vivo, ressuscitado. Ou seja, o dom de evangelista nos equipa, nos capacita a testemunhar de Jesus, a falar de Jesus. Às vezes você não precisa nem falar, né? Hoje pela manhã, toda quarta-feira eu vou na feira. Eu estou de jejum, pastor Odemir, ainda vou na feira. Meu Deus! Aí eu passo perto de uma banca de pastel, Alex. Eu falo, meu Deus, até olho para o outro lado assim. E aí, direto os feirantes, prova aqui, prova um pouquinho, uma mexerica, prova. Não. Mas hoje, uma das bancas que a gente sempre compra verdura, o rapaz falou assim: vocês são evangélicos? Falou para mim e para Raquel. A gente não falou nada, a gente não pregou, a gente não falou nada, a gente só compra, cumprimenta, né? Lógico, né? Cumprimenta, né? Bom dia, tudo bem? Compra lá, paga, e aí no final, até semana que vem, hein? E hoje o rapaz falou assim: vocês são evangélicos? Aí Raquel falou: sim, somos. Aí Raquel falou: por isso que a gente nunca aceita o café que vocês sempre dão para nós, porque a gente sempre está de jejum. Não é porque ele não gosta de café, é porque ele gosta muito de café.
Mas às vezes você não precisa nem falar. Entende? As pessoas vão perceber pelo teu jeito, pelo teu falar, pela tua maneira de tratar. Isso é importante. O dom de evangelista. Para nos equipar a evangelizar mais, a falar mais de Jesus, a testemunhar mais de Jesus, né? Isso é importante. E o dom de mestre. O dom de mestre, ele nos equipa com o entendimento da palavra. Não é qualquer entendimento. Entendimento da palavra. O dom de mestre leva outros a conhecerem mais a palavra. É o ensino da palavra. Por isso que esse culto aqui, eu amo esse culto. Eu amo o culto de quarta-feira, que é o culto de ensino da palavra. É um culto que a gente tem essa liberdade para falar, né? Eu amo. Os irmãos estão entendendo? E o dom de mestre, ele vai nos capacitar a ensinar, a outros a ensinarem a palavra de Deus. Tem uma como é que eu posso dizer assim, não é uma lógica, mas tem um objetivo, tem um fundamento, todos esses ministérios. Na realidade, eles são presentes que o próprio Senhor Jesus nos deu para que os santos, para que a igreja seja abençoada e para que a igreja seja edificada. Amém? Estou terminando. Então, concluindo, a gente não pode cometer o erro de imaginar que os ministérios, eles devem desempenhar a obra. Vamos fazer um parênteses aqui. Não adianta você achar que eu, como pastor, vou realizar a obra. Não adianta. A obra quem realiza é você. E eu também, lógico. Somos todos nós. Não é o pastor. O que Deus preparou para a sua igreja é que vocês, os santos, e eu me coloco também aí, fôssemos capacitados a realizar a obra. Então, não é o dom que realiza a obra. A gente não pode cometer esse erro, que os ministérios vão realizar a obra. Não. Aí você fala, pastor, traz alguma coisa na prática, vai? Tá bom, meu irmão, vamos lá. Já é o culto de ensino, tá? Mas eu vou te dar. Como que você é lá na sua casa? Se o dom de pastor nos equipa a amar com o amor de Deus, como é que você tem amado lá na sua casa? Entendeu ou não? Como que na prática muda? Você tem amado seu marido, seu esposo, seus filhos, seus pais? Realmente? Você tem sido equipado com isto? Está vendo como muda? Como é importante? Você tem falado de Jesus lá para os seus? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Para o teu vizinho? Com quem você se relaciona? Está vendo como muda? Porque o dom de evangelista, ele nos equipa para isso. Você tem ensinado as pessoas a palavra de Deus? Ah, mas eu não tenho esse dom. Mas o dom de mestre te capacita. Entende? Então, a gente não pode cometer o erro de imaginar que os ministérios vão desempenhar a obra. Eles vão capacitar os santos, para que eles, os santos, desempenhem o seu papel. O papel do pastor não é pastorear apenas, mas levar os santos a pastorear. Desde quando eu cheguei nessa igreja aqui, há 3 anos e meio atrás, eu tenho a minha liderança. E a minha liderança me ajuda a pastorear.
Está vendo? O pastor tem que capacitar os santos a realizarem a obra. Eles me ajudam a pastorear. Não é o pastor que pastoreia sozinho. A gente tem que ensinar a igreja. Bom, a função prioritária, então, é transmitir aos irmãos essas capacitações. Esses 5 ministérios, eles vão fazer isso conosco. E a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus realmente faça isso em nós. Amém? Para que o corpo de Cristo possa produzir o seu próprio crescimento. Amém? Agora, para encerrar, eu queria ler todo o capítulo com vocês. Queria que vocês prestassem atenção bastante nesses versículos. Eu vou ler para vocês. Olha, preste atenção. Desde o Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Agora vai ficar um pouco mais claro para nós. Vamos lá. E a graça... Bom, vamos ler o título que está aqui, porque esse título que está aqui não está no original. Esses títulos que vêm na minha Bíblia e na sua, não estão lá no original. Mas o Russell Shedd colocou um título assim: O Santo Ministério e o Serviço dos Santos. Olha que legal. Resume, né? Resume. O Santo Ministério, quer dizer, o Santo Serviço e o Serviço dos Santos. Vamos lá. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando Jesus subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, e ele concedeu dons aos homens. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o versículo 13, preste bastante atenção. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O versículo 13 fala aqui, essa edificação do corpo de Cristo, aqui está falando de qualidade. Viu? Lembra, Alex, que eu sempre falo de qualidade da igreja? A qualidade está aqui. Qual é essa qualidade? Vamos lá. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, sejamos um, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Sejamos um, tenhamos unidade, chegamos ao pleno conhecimento. Sabe o que é pleno? Pleno é que não está nem além e nem aquém. É pleno. Não existe mais nada para conhecer. Essa é a obra. Essa é a obra. Pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. O que é isso, perfeita varonilidade? Ao perfeito amadurecimento. Quando você nasce em Jesus, você nasce pequenininho, que nem o Heitor e o Kevin. Eles são pequenininhos. São o que o grego chama de, a palavra teknos. Teknos. Eles são filhos, mas são filhos pequenininhos. Teknos.
O versículo aqui fala de amadurecimento. Nosso amadurecimento. Quando a gente nasce em Cristo, a gente é pequenininho. Mas você vai crescendo e vai se tornando maduro. O objetivo que Deus tem para nós é que nós nos tornemos, como o apóstolo está falando aqui, maduros, filhos maduros. Filhos maduros no grego é huios, não é teknos. Teknos é pequenininho. Huios já são filhos grandes. Eu sou filho, mas eu já sou um filho de 52 anos, né? Você também é filho, né, pastor? É um filho mais velhinho, né? De 71 anos. Filhos maduros. A obra que foi deixada para a igreja é para que nós cheguemos à perfeita varonilidade, amadurecimento, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, que nós cresçamos, amadureçamos como Cristo, à medida da estatura de Cristo. Aí o versículo 14 fala assim: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, eu ia trazer a mensagem, eu ia trazer esse final aqui, na linguagem a mensagem. E a linguagem da mensagem fala assim: olha, a gente tem que parar de ser criança, a gente tem que crescer. Entende ou não? Vamos continuar aqui. Para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação. Justa cooperação. Eu preciso de você, Eduardo. Você precisa de mim. Justa cooperação. Eu preciso de você, Madalena. E você precisa de mim. Entende? Olha só, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, ou seja, um é a cabeça, o outro é o braço esquerdo, o outro é o braço direito, tem o tronco, o outro é a perna direita, o outro é a perna esquerda, tem o pé, tornozelo, tem o joelho. Toda, como é que diz aqui? Toda, consolidado pelo auxílio de toda a junta. O meu joelho está ligando aqui, ó, a minha perna, meus braços, cotovelo, as juntas estão ligadas. Segundo a justa cooperação de cada parte. O que faz? Está tudo ligado. Quando todo mundo coopera. Quando todo mundo está junto. Deu para entender? Está dando para entender? Vamos ler o versículo 16 de novo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Ou seja, a igreja vai crescendo, vai sendo edificada, porque todos estão juntos, ligados, cooperando, amém? Usando seus dons,
sendo abençoado, recebendo, dando. Amém? Vamos ficar de pé. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite, pelo Teu ensino, Senhor. A minha oração, Pai querido, é para que nós cresçamos, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para usar cada um conforme Ele quer, conforme a sua vontade. Senhor, faz com que as pessoas, Senhor, os irmãos, as irmãs, elas descubram os seus dons, e elas, meu Pai, na Tua unção, elas realizem, elas façam, elas cooperem. Pai querido, nos ajude como igreja, Senhor, faça conforme o Teu querer, abençoa, Senhor, cada um deles, meu Pai, que eles saiam daqui, Senhor, querendo fazer mais para Ti. Essa é a minha oração, Senhor, esse é o meu desejo, para que eles saiam daqui, Senhor, transbordantes, Senhor, e sabendo do chamado que eles têm. Essa é a minha oração, Senhor, essa é a minha oração. Faça isso, meu Pai, em nome de Jesus. Fica aqui, Pai, nessa hora também, Senhor, eu me lembro, Senhor, aqui do seu Gilmar, Senhor, que teve AVC, Pai querido, e eu quero interceder pela vida dele, Pai, pai da Amanda, Senhor, sogro do Cacá. Senhor, eu quero Te apresentar, Senhor, a vida física, Senhor, do Senhor Gilmar, aonde ele estiver nessa hora, que ele receba o Teu toque, Senhor, de cura, Senhor, que não haja sequela, Senhor, que ele se recupere, Senhor, desse AVC. Meu Deus, desentope as veias, Senhor, restabelece, Senhor, neurônios, repara, Senhor, restaura, Senhor, os neurônios, traz à existência, Senhor, aqueles neurônios, Senhor, que podem ter sido comprometidos com esse AVC, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, eu me lembro também, Senhor, da Ana Paula, que está com câncer, Senhor, 31 anos, Senhor, uma vida pela frente. Eu quero Te apresentá-la, Senhor, porque Tu és poderoso para curá-la. Senhor, faça aquelas células, Senhor, do câncer retrocederem, Senhor. Pai querido, que haja, Senhor, ali uma restauração de células, que haja o nascimento de novas células vivas, e o câncer, Senhor, que existe ali, ele possa retroceder agora, em o nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por aqueles que nos ouviram, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja com a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para tudo sempre. Amém. Deus abençoe. Amo vocês.